falou: encontramos aquele que Moisés disse, a quem Isaías falou, a quem tanto já tem falado por aí, porque nessas alturas o Senhor já estava escolhendo os seus. Então podemos ver que nessa altura o Senhor estava no começo do seu ministério. Ele estava ajuntando aqueles que seriam próximos dele. E ele, passando por lá, então chegou a Filipe, a Natanael, e falou: venha conosco, porque achamos o homem. Achamos, como nos dias de hoje muitos dizem por aí, achamos o cara. É ele que nós temos que seguir, é ele que nós temos que ouvir, é ele que nós temos que prestar honra, prestar obediência. Então assim foi. Natanael, ao olhar para Filipe, disse a ele: da onde que é esse homem? Veio essa pergunta. Então Filipe responde a ele e diz: ele veio de Nazaré. Aí Filipe olha e fala: Nazaré? Porventura vem alguma coisa boa dessa cidade? Porque Jesus não era de Nazaré, Jesus era de Belém, mas ele passou a sua infância em Nazaré. Ele esteve durante todo o seu tempo em Nazaré. Se nós pegarmos e estudarmos um pouco mais, nós vemos que ele ensinou em Nazaré, ele ensinou em sinagogas naquela cidade. Mas a fama dessa cidade não era boa. A fama dessa cidade corria pelas vizinhanças, porque o povo tinha se desviado. Muitos não queriam mais saber nada do Senhor. Eles queriam viver como se diz assim, a levanter do jeito que a vida o levasse, como diz uma música popular que fala: deixa a vida me levar ou leva eu. Mas eles viviam então dessa maneira. A moral da cidade não era boa. O povo tinha se corrompido de uma forma tão grande que de nada dessa cidade poderia se aproveitar. Então, quando falam Jesus é de Nazaré, ele prontamente ele diz: mas quem vem algo bom dessa cidade? Tem alguma coisa que se aproveite? Aí Filipe, por sua vez, talvez parado, olhando, ficou pensativo e disse: venha e vê. Eu não posso dizer nada para você, porque ainda não vi muitas coisas. Estou começando também a segui-lo agora, então não conheço tanto. Mas venha juntamente conosco e junto descobriremos o que ele pode fazer. E nós vemos que nessa cidade aconteceu um dos primeiros milagres de Jesus, quando ele transformou numa festa água em vinho. Aí muitos podem perguntar: mas por que água em vinho? A história nos conta que essa cidade era uma cidade praticamente deserta, não produzia muitas coisas, produzia algumas sementes, alguns grãos. A produção maior deles era uva. A produção que eles produziam eram uvas, e da uva eles sobreviviam fazendo o vinho, fazendo o suco, fazendo o vinagre, fazendo muitas outras coisas. Então era uma cidade que não tinha muito o que se ofertar em uma grande festa. O banquete de comida era pouca. Então nessas alturas do campeonato, num local desse, quando faltasse o vinho, então já era motivo para começar a entrar em pânico, a entrar em desespero com tantos convidados. Ninguém vai fazer uma festa e vai convidar você e eu para ir nela e passar fome. Ele quer te servir de todas as maneiras. Então naquela ocasião, quando houve a falta do vinho, que era o principal daquela festa, então Jesus entra em cena no primeiro milagre realizado em Caná da Galileia. Eu acredito que nesse instante Natanael, ao lado dele, começa a olhar e ver: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas tem uma revelação maior nessa palavra. Foi quando Natanael pergunta se tem alguma coisa boa. Então Jesus chega para ele com aquele olhar de ternura, aquele olhar profundo que entra a divisão da alma e do espírito. Aquele olhar que quando você está passando por uma crise, uma necessidade grande, você dobra o teu joelho e você sente o Senhor do teu lado, aleluia, e Ele está do teu lado te olhando e vendo a tua necessidade, e você chora, você clama, você derrama as tuas lágrimas,
Mas quando você levanta dali, você levanta, parece que é aliviado, porque você sentiu Jesus do teu lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você sentiu aquele afago do Mestre. Eu duvido que muitos aqui no momento da sua maior tristeza da alma, quando você ajoelhou, você não sentiu alguém te olhando de cima para baixo, contemplando a tua necessidade, contemplando as tuas lágrimas. Mas muitas das vezes o teu ser disse: o Senhor não me ouve, mas Ele te ouviu, porque Ele te viu ali, de canto Mas quando Natanael tem um encontro com Deus naquele momento, com o Senhor Jesus Cristo, Jesus respondeu a ele: eu te vi, eu vi você embaixo de uma figueira. Até aí é tudo normal. Aquele tempo tinha muitas figueiras, porque o sol era muito quente, escaldante, como nos dias de hoje. Pega algumas regiões do Brasil, aquelas árvores tão estrondosas, grandes, onde a gente se aconchega embaixo daquela sombra gostosa. Era normal até aí. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando com ele de uma maneira que somente ele podia entender. Porque quando Jesus nasceu em Belém, quando Herodes proclamou a morte dos filhos de 2 anos para baixo dos meninos, então o anjo do Senhor disse a José e Maria para que fugissem. E dali, quando acontecesse de Herodes morrer, o anjo falaria com eles de novo e eles voltariam. E assim aconteceu. Mas Natanael não tinha para onde fugir. A mãe de Natanael não tinha onde escondê-lo. Aqui diz que ela pegou Natanael, escondeu-o debaixo de uma figueira, cobriu-o com folhas, enquanto a guarda de Herodes rondava as cidades, matando os pequenininhos, tirando a vida dos meninos. E ela voltou para casa e deixou o menino escondido. Mas na casa ela orava a Deus e dizia: Senhor, protege o meu filho, que eu entregarei ele a você. Aleluias! Protege o Senhor. Não deixa que os guardas encontrem. Assim como você e eu um dia, quando estávamos perdidos na vida, talvez entregue nos vícios das drogas, talvez no vício da prostituição, da macumbaria, da feitiçaria, alguém dobrava o joelho e orava por mim e por você, para que no dia de hoje o Senhor tivesse trazido a você aqui dentro, para glorificar e exaltar o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Mas muitas das vezes eu e você somos ingratos ao nosso Deus. Muitos o Senhor tem curado de câncer, tem arrancado enfermidades incuráveis. Temos tempo para tanta coisa, mas às vezes para entrar na casa dele, para agradecer ele, não temos tempo. E isso o Senhor tem cobrado de nós. E ai de mim, ai daqueles que usam da palavra, se não pregar a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Ai de mim, se não trazer à luz a palavra do Senhor, buscar a revelação do Espírito Santo, para que você ouça e ele entre na tua vida, e você venha trazer entre você e a tua alma uma reflexão do que eu e você temos feito às escondidas, e somente um tem visto. Aleluia. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor, porque Ele tem contemplado a tua vida e a minha vida. Não adianta eu pensar que tenho escondido as coisas dele, porque
diante da face dele nada se esconde. Aleluia. Glória a Deus. Deus se faz presente nessa noite, e Ele te convida a você fazer um exame de consciência essa noite, porque assim como Natanael estava escondido, somente ele e a mãe dele sabiam onde ele estava, ninguém tinha contado para o mestre, mas o Senhor chega para ele e fala assim: eu vim de Nazaré, eu vim de meio de um povo onde a moral é muito baixa, mas eu te vi debaixo da figueira, eu te vi escondido, protegido, e hoje eu te chamo, venha, venha comigo. Então Natanael declarou que ele era o mestre, o filho de Deus. Por que ele declarou que ele era o mestre, o filho de Deus? Porque havia um segredo entre ele, a mãe dele e Deus, e somente Deus conhecia. Eu te digo nessa noite, Deus tem colocado um segredo na tua vida, que o inimigo tem procurado de todas as formas arrancar isso de você. Ele tem usado pessoas do teu lado, ele tem usado gente da tua família para tentar arrancar aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Mas ele te diz: enquanto eu tiver um segredo contigo, a tua vida está guardada. Enquanto eu tiver um segredo contigo, você e eu, nós tivermos um segredo, a tua vida está guardada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não faça como Sansão ao contar o segredo que ele tinha. E aí Dalila aproveitou da situação e fez com que os olhos dele fossem furados. Então ele perdeu o segredo com Deus. Mas mesmo assim, muitas das vezes, mesmo você tendo esse segredo com Deus, mesmo você tendo um chamado, o inimigo tem falado no teu ouvido. Muitas das vezes ele tem dito para você: não adianta, não adianta você continuar nessa igreja. Aí você olha para ele e você diz assim: olha, Deus tem um propósito na minha vida. O teu coração diz, mas o teu ouvido recebe outra mensagem, mensagem maligna. E você muitas das vezes tem pensado em parar de vir à igreja, de servir a Deus. Muitas das vezes você tem dobrado o teu joelho e tem dito: Senhor, é o último dia que eu entro na tua casa, se não falar comigo eu não venho mais. Aí você vem, Deus te renova, você volta cheio. Mas quando você entra da tua porta para dentro da tua casa, o inimigo novamente começa a falar no teu ouvido: eu tenho uma notícia para você. Quando o povo de Israel ele estava se voltando contra Deus, Deus veio sobre eles e falava com eles, mas mesmo assim a rebeldia era grande, e o Senhor tinha promessas sobre eles. Mas de repente houve um levantamento no Israel, e ele diz: o Senhor jogará todos os meus pecados, todas as minhas falhas no mar do esquecimento. Está lá em Miqueias, no capítulo 7, versículo 19. Se você ler todo o capítulo, você vai ver o grande poder de Deus agindo no meio do povo de Israel. E você hoje é o Israel de Deus. A promessa que Ele fez a ele serve para mim e para você, porque Ele tem promessa na minha vida e na tua. Você é sacerdócio eleito de Deus para servir a Ele na casa dele. Você não está aqui só ocupando o banco, não. Deus tem um propósito na tua vida. Não adianta o inimigo nadar no mar do esquecimento. Você já viu uma pessoa quando ela se mergulha no mar, quando aqueles animais, quando aquele petroleiro ele foi partir do casco, daí os animais começaram a ser cheios de óleo pelas suas peles, grudavam as penas no seu corpo, e eles acabavam morrendo daquele jeito. Assim é o inimigo, ele mergulha no mar do esquecimento, ele quer procurar, ele quer cavocar aonde o Senhor já pôs a mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu te digo para você nessa noite, na autoridade do Espírito Santo Deus, essa pedra já foi removida, e os anjos estão sentados em cima dela, para que ninguém mais mexa nela. Aleluia. Mas o inimigo tem procurado cavocar, ele tem procurado mergulhar, ele se aprofunda lá embaixo, volta com alguma coisa.
você quer acreditar, não é mesmo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas de repente o Espírito Santo fala ao teu ouvido, você quer se fortalecer, você deixa a brecha para o inimigo mergulhar novamente, aonde o Senhor já colocou um ponto final. Aleluias. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Lamaraçuia, Glória a Deus. Aleluia. Demassuiana lamacanto lamanai. Aleluia. Talvez você se encontre um pouco fraco porque você tem duvidado da promessa que o Senhor tem na tua vida. Talvez seja isso. Talvez está faltando um pouco mais de consagração, oração, jejum, não sei. É as armas, o Senhor te deu a arma, trabalhe com ela. O Senhor te dá a arma, mas é você que tem que trabalhar ela. Glória. Deus. Aleluia. Aleluias. O que trabalha na roça, ele pega uma enxada, mas ele tem que despalmar ela, tem que trabalhar ela, para ele poder carpinar. O que vai cortar lenha, pega um machado, ele tem que trabalhar o machado, senão ele não consegue cortar. O que derruba a árvore na motosserra, ele tem que pegar uma lima e sentar alguns minutos e afiar dente por dente, para ele poder ir a árvore derrubar. Assim é o Senhor. Ele colocou a ferramenta nas tuas mãos, mas quem tem que trabalhar ela é você. De que maneira que você trabalha essa ferramenta? Essa ferramenta você trabalha ela na oração, no jejum, na consagração, na separação, porque você é santo. E o Senhor te chamou para santidade. Santidade quer dizer separado. Você é separado do mundo lá fora. Você não pode deixar ou ser confundido com o mundo, mas você tem que trabalhar naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não adianta você querer fugir do Senhor. O Senhor tem um propósito na tua vida. Muitas vezes a sepultura foi aberta para você, mas o Senhor colocou as mãos em cima e fechou, porque enquanto Ele não cumpriu o que tem na tua vida, ninguém vai tocar em você. Não adianta o inimigo se levantar da maneira que ele tem se levantado. Não adianta ele ir fuçar lá onde o Senhor já pôs uma pedra em cima. Ele pode até ir, mas ele é um derrotado, porque Deus já tem trabalhado na tua vida. Natanael estava escondido, Natanael estava guardado, assim como você e eu. Quando estivermos na presença de Deus, nós estamos guardados pelo Senhor. Se nós sairmos da presença dEle, aí estamos à mercê do inimigo, estamos à mercê dEle. Mas enquanto estivermos na presença de Deus, o Senhor tem nos guardado. O inimigo, ele vai fazer de tudo para tentar te derrotar. Em Gênesis lá, quando Adão e Eva pecou, o Senhor disse à serpente que ela andaria se rastejando e comeria do pó da terra. O pó da terra no dia de hoje, para mim e para você, é pessoas usadas às vezes pelo inimigo, que deixa se usar pelo inimigo, que empresta a vida, que empresta a boca para o inimigo, que empresta até mesmo o seu corpo para o inimigo, para fofocas, para intrigas, para grupos que não agradam a Deus, para coisas que não agradam ao Senhor Jesus Cristo. É profetada daqui, profetada dali, mas não deixa o Senhor usar a boca, empresta para o inimigo. Isso é pó de terra que ele está comendo, está se alimentando de coisas que não prestam, para tentar ficar forte, para tentar te derrubar. Mas quando o Senhor entra nesse negócio, e Ele está nesse negócio, Ele diz para você que não desista, porque Ele é santo, e você tem que também procurar a santidade da mesma forma que Ele tem te chamado. Aleluia. Não adianta você tentar fugir da presença dEle, não adianta você querer correr, não adianta você querer mudar de cidade, porque lá ninguém me conhece, mas o Senhor te conhece. Não adianta você querer mudar de congregação, de igrejas, porque o Senhor te conhece e Ele vai estar lá te contemplando. Ele sabe que você está fugindo. Não faça como Jonas. Se Ele mandou você ir, vá.
Se Ele mandou você fazer, faça. Não queira fugir da presença dEle, porque as consequências é grande para a tua vida. O Senhor te aconselha nessa noite maravilhosa, desse culto em que o Senhor veio nessa noite para ser adorado, exaltado, mas Ele também tem que falar conosco. Ele tem que colocar no teu coração, na tua vida, que você é escolhido dEle. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você pode louvar com aquele hino novamente? Grande é o Senhor dos exércitos.